Muito bem, turma, boa tarde a todos, a todas. Vamos começar aqui mais uma aula de planejamento e programação da administração pública. Sobre planejamento econômico é basicamente um planejamento voltado para o desenvolvimento, né, feito pelo Estado. Quando se fala em planejamento econômico, é geralmente associado a uma ação do Estado, principalmente nos governos ou nos países onde existe o Ministério do Planejamento, né. É importante lembrar que nem todo país faz planejamento econômico. Como eu disse, né, os países de governo nacional desenvolvimentista ou socialista, eles fazem planejamento econômico e priorizam isso, mas os países liberais não fazem e não tem Ministério de Planejamento. O planejamento econômico começou na América Latina, após a Segunda Guerra Mundial, né, de maneira oficial, e nos Estados Unidos começou após a crise de 1929. Pode passar, assim, desse aí. Então, os modelos, o planejamento econômico na América Latina e nos países, né, onde ele é praticado, ele geralmente ele é tradicional. A gente não conhece experiências de planejamento econômico feito de maneira estratégica, situacional, né? Mesmo porque planejamento econômico feito de maneira estratégica, situacional, ele não tem visibilidade política, ele não prioriza a visibilidade política. Então, quando é feito, a gente tem que ficar sabendo. O planejamento tradicional se divide, então, basicamente num diagnóstico, depois se faz o planejamento a partir do diagnóstico e se executa. Lembrando, como a gente viu no texto do Matos, né, e do Itiro Lida também, quem planeja não executa. O planejamento tradicional. E se faz diagnóstico do problema ao invés de análise do problema. Qual é a diferença? Diagnóstico é uma coisa estática, a análise do problema é uma coisa dinâmica. Essa análise pode mudar na medida em que mudarem as circunstâncias. O diagnóstico não, ele é fechado. Pode mudar, Lucila. Novamente aí, né, diagnóstico, planejamento e execução. Aí, vejam só na parte de execução o que ela diz, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com o texto da Patrícia Matos. O que ela diz? Consiste na edição, aprovação e execução das medidas de política econômica e na construção de obras que correspondem ao setor público. Então, a execução é basicamente isso, aprovar leis e executar aquilo que está sendo planejado. Não existe um acompanhamento do que está sendo executado, no sentido de readequar, reavaliar, repensar, o que está lá no projeto se faz, pronto, né? Quem planeja geralmente não executa. Pode passar. No Brasil, o planejamento econômico ele está associado ao processo de industrialização, né? Planejamento para o desenvolvimento econômico, a ideia do Estado como o agente principal na promoção do desenvolvimento econômico. É como se as pessoas ficassem esperando, né, que a cada novo governo houvesse um avanço no desenvolvimento econômico do país, ao invés de se apostar na iniciativa privada e no poder de consumo das famílias. Pode passar. Bom, a controvérsia do planejamento a controvérsia do planejamento econômico é basicamente aquela discussão que vocês já conhecem, que a gente viu lá no texto, aquele debate entre Eugênio Goulart e Roberto Simonsen, que é um debate, uma discussão fundamental, né, e que, por exemplo, o Eugênio Goulart era contra a ideia de planejamento, falava em mística do plano, né, a ideia do
do plano como sendo a saída para o desenvolvimento econômico, e ele dizia, como ele era um liberal, ele dizia, olha, o melhor seria deixar por conta do mercado, né, e o Estado tinha apenas o papel de incentivar, né, de apoiar, por exemplo, criando infraestrutura. Então, outra coisa que o Eugênio Goulart dizia também é que não necessariamente você precisa industrializar para elevar a renda. Você pode ter um país bastante agrícola, né, com agricultura moderna, competitiva e que vai gerar elevação de renda, né, e que aos poucos você vai industrializando, mas ao invés disso o Brasil, a política econômica brasileira simplesmente tentou industrializar o Brasil, não deu certo o processo de industrialização, ele ficou pela metade, e o Brasil continua até hoje, né, em 2022, sendo sustentado pelo PIB agrícola. O PIB que sustenta a economia brasileira é o PIB agrícola. Eugênio Goulart, ao meu ver, estava completamente certo. Isso não quer dizer que não se deva industrializar, mas o problema do Brasil é que ele tentou industrializar abandonando a agricultura. E em todos os lugares onde a industrialização deu certo, ela só foi possível, desculpem, ela só foi exitosa onde se industrializou a partir dos capitais acumulados pela agricultura. Veja o caso de São Paulo, por exemplo. Pode passar, Lucina. Os problemas de programação no setor público, né, ela diz que o planejamento econômico tem como de seus papéis direcionar a acumulação para determinados setores considerados prioritários, né. Então, os problemas de planejamento no setor público têm a ver com, por exemplo, o Plano SALT, né, que elegeu setores que eram muito deficitários e que precisavam de força, né. O Plano SALT foi um plano bem interessante, viu? Um plano quase estratégico, né, um plano feito por um governo liberal, né, assim, não totalmente, mas um governo bem mais liberal do que os outros, porque o Brasil nunca teve governos liberais, né, teve o Café Filho e teve o Gaspar Dutra. Inclusive, o Eugênio Goulart foi ministro do Café Filho, né. Enfim, eles tomaram uma série de medidas para promover a industrialização no Brasil. Então, um exemplo disso foi o Plano SALT. E a ideia dos programas de planejamento do Brasil é isso. Você pode escolher setores prioritários, né, onde vamos supor que a iniciativa privada não consegue chegar, né, também a iniciativa privada no Brasil não é muito apoiada, né, de propósito. Outra coisa também é que se faz no Brasil, né, e também nos países do mundo, planejamento muito associado à ideia de crise do capitalismo, né. Então, você tem a crise do capitalismo, aí vem todo aquele receituário keynesiano, né, de investimento, de aumento do gasto público para segurar a economia. Próximo. Bom, aí o planejamento no setor público, o planejamento tradicional, né, do setor público, ele tem a questão da natureza técnica, né, que é a ideia de que você chama os técnicos e os técnicos fazem o diagnóstico. E tem também a questão político-institucional, que é para você realizar o plano, precisa de apoio político e institucional, né. Isso é o planejamento tradicional. Por isso que eu gosto tanto de planejamento estratégico, porque ele é muito inteligente. Ele não perde tempo com entraves, né? Ele é colocado em execução e muitas vezes a sociedade não percebe, mas ela consegue colher os benefícios. Próximo. O sistema de planejamento integrado é o seguinte, como eu disse para vocês, né, nos anos 90 se parou de fazer aqueles planos nacionais de desenvolvimento, aliás, nos anos 80, né, 1980, se parou de fazer os chamados, foram as últimas experiências, né, os planos nacionais de desenvolvimento, né, o PND1, PND2, no caso do Brasil foi 70, 80, né, PND1, PND2, os planos nacionais eles cessaram. No entanto, eles, como o Brasil começou
quanto à Constituição de 88, que é a Constituição normativa, começou a incorporar um modelo de planejamento que é chamado de planejamento integrado, que não é nada demais, nada de especial, é apenas um planejamento para a elaboração da peça orçamentária e distribuição dos gastos públicos, né? Não deveria nem ser chamado de sistema de planejamento, ao meu ver, né? Que é basicamente o PPA, a LOA, o PTA e a LDO, né? Você não pode passar para o próximo, que dá para explicar melhor no próximo slide. Então, o Brasil tem um sistema de planejamento que é baseado nas três leis orçamentárias, né? Se dizer quatro, né? Que o PTA também é uma lei orçamentária. 4 leis orçamentárias que regulam a gestão do orçamento federal, né? Então, é basicamente dizer como o orçamento será gasto e no que, né, e quais metas serão priorizadas, né? Considerando que no Brasil o gasto público é muito alto, né, e a receita discricionária, ou seja, aquela receita que sobra, que o governo pode gastar como quiser, é muito pequena, é coisa de 10% da receita, né? 10%, 12% da receita é receita discricionária. O governo pode escolher como gastar. O restante já vem tudo carimbado, distribuído pela própria Constituição de 88, que estabelece os percentuais, né, de gastos para cada ministério. Então não sobra muita margem, né? Então não podem se falar muito de planejamento, mas apenas uma distribuição dos gastos. Bom, o PPA é o seguinte, né? É uma lista de coisas, né, que as prefeituras querem fazer, pedidos que as prefeituras querem fazer, as prefeituras querem, o governo do estado quer, então prefeitura e governo do estado encaminham uma lista de pedidos, certo, como se o PPA fosse uma espécie de Papai Noel, né, e que as crianças ficam pedindo, no próximo Natal eu quero ganhar um presente X, no próximo Natal eu quero ganhar um carrinho, no próximo Natal eu quero ganhar uma bicicleta. Então, o Natal é o exercício financeiro, né, do orçamento. Então, o PPA é isso, né? Aí chega aí quando chega a LDO é uma espécie de pai, né, ou de mãe que diz assim, olha, vocês querem tudo isso, mas nós temos prioridades, nós não podemos comprar tudo, né? Não dá para comprar 2 brinquedos para cada um, vamos poder comprar um só, né, porque precisamos consertar o telhado da casa. Então, a LDO, ela estabelece diretrizes, né, ela diz o que é prioridade. E então, a partir disso, é que se faz a LOA, né, em que se distribui o orçamento, tem a LOA federal, né, a LOA estadual e a LOA municipal, né, se faz a distribuição do orçamento e com aquilo que de fato vai ser executado e não com aquilo que gostaria-se que fosse executado. Depois vem o PTA, que é gerencial. O PTA é programas, projetos e atividades e metas anuais, né, que é o plano de ação dizendo como que a LOA será executado, os recursos da LOA serão executados. Então, porém, não existe assim muito detalhamento, né? O PT é muito generalista. Pode passar. Pode passar, Luciano. Isso. Então, o PPA, ele é a base, né, da peça orçamentária, depois ele é subdividido em várias outras leis orçamentárias, né? Lembrando que a última lei orçamentária aprovada foi a LRF, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estava prevista na Constituição de 88 e que foi aprovada
por último, né, e que, para mim, de todas essas leis orçamentárias, é, sem dúvida, a lei mais importante, a lei de responsabilidade fiscal, né, porque antes os governos faziam politicagem com o orçamento, né, o cara queria eleger o sucessor, aí ele começava a usar o orçamento para fazer benefícios, né, prometia aumento de salário, dava aumento de salário, quebrava o orçamento, né, e aí se ele fosse eleito, quando ele era eleito, ele ia lá e tentava consertar, né, bem, se ele não fosse eleito, ele deixava o problema para o seu sucessor. Pode passar. Ele deixava o problema para o seu sucessor. Bom, isso aí, novamente, são as características do planejamento tradicional, né? Diagnóstico, identificação das necessidades, definição dos objetivos para a ação, quantificação das metas e seus custos, avaliação dos resultados obtidos, trabalho integrado. Vejo que falta uma coisa fundamental aí nessa lista de ações, que é análise de viabilidade, que não existe planejamento tradicional, não se faz análise de viabilidade. Pode passar, Luciana. Aí são os níveis, né, do processo de planejamento. Assim, tem a diretriz, tem o objetivo, tem metas e programas, né? Então, ela está novamente destacando aí os itens, né, que formam a peça de planejamento tradicional. E, novamente, não aparece a análise de viabilidade. Pode passar, Lucina. Bom, a experiência brasileira de planejamento começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a gente pode pensar assim, nossa, como é que o Brasil sobreviveu até a Segunda Guerra Mundial sem um Ministério do Planejamento? Sobreviveu. O gestor, ele planejava por conta própria, ele recebia uma receita, planejava o gasto e executava, né? Você não tinha Ministério do Planejamento, né? Você não tinha Ministério do Planejamento, mas era possível, né, realizar os gastos todos, né? Passar, sim. Então, após a década de 40, que começa, de fato, se falar em planejamento oficialmente no Brasil, né? Em 30 a gente já tem algumas experiências, né? 31 tem um relatório Niemeyer, né, que era basicamente um relatório da situação econômica do Brasil, né, para que se pensasse em planejamento, porque eles fazem todo o diagnóstico, né, faz o relatório, faz o diagnóstico, e aí diz, olha, o caminho é esse. Em 39, o Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional, né, que é um plano de obras. Em 42 tem a Missão Cook, né, a Missão Cook, que é aquela missão americana que vai servir de base para análise do economista Roberto Simonsen, né? Roberto Simonsen vai se basear na Missão Cook, e a Missão Cook também vai possibilitar o plano de obras e equipamentos, né? Que é um plano já de realização de obras públicas, feitas pelo governo do Estado. Depois, em 48, tem a Missão ABINC, que é tipo a Missão Cook, é uma nova avaliação da situação econômica do Brasil, né? E de infraestrutura. Depois, em 52, tem a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é um banco de fomento, né? Existe a diferença entre banco de fomento e banco de comercial, né? Banco comercial é esse que você vai lá, abre a conta corrente, recebe seu salário. Banco de fomento é um banco voltado exclusivamente para financiar projetos de desenvolvimento econômico, que é o caso do BNDE, que inclusive foi fundado por um economista liberal chamado Roberto Campos, né, que durou pouco tempo, ele foi o primeiro presidente do BNDE, depois ele saiu, né, e a ideia era basicamente essa. Depois, em 67, tem aquela reforma administrativa, a tentativa de reforma administrativa gerencial, que ficou pela metade, né, não foi totalmente executada, foi o comecinho, a primeira tentativa de se fazer uma reforma administrativa gerencial.
e parou-se em 1970. Em 1970 teve o segundo PND. Então, a gente assim, né, a gente quando observa a história do planejamento no Brasil, a gente tem aqui em 50, entre 42, aliás, entre 48 e 52, aliás, entre 40 e 50, nós tivemos dois governos liberais, que foi o de Gaspar Dutra, que durou pouco tempo, né, e o Café Filho, que durou, acho que 3 meses no máximo. O Café Filho durou pouco tempo, então foram experiências muito curtas, né, de apenas dois governos que duraram pouco tempo. Bom, enfim, o restante aí são planos de desenvolvimento, todos de caráter nacional desenvolvimentista. Pode passar, Luciano. Tá, aí vocês têm um slide falando detalhadamente dos planos, né, que ocorreram, das missões que ocorreram, para se pensar o planejamento no Brasil entre 40 e 70. Pode passar, Luciana. Isso, pode passar isso aí também, que é a continuação. Pronto, vamos aqui para a timeline. Essa timeline aí, ela apresenta os planos principais, né, o plano SALT, que é de 50 a 51, que foi feito no governo do Café Filho, né, que durou pouquíssimo tempo. O Café Filho, ele assumiu quando Vargas se suicidou, né, ele assumiu o governo e ficou pouco tempo. Depois tivemos o plano de fase do Juscelino, né, o plano SALT, como eu disse, foi o único com uma característica mais liberal, né. Depois tivemos o plano de metas, o plano trienal, o plano de ação econômica do governo, PAEG, o plano decenal, primeiro orçamento plurianual de investimento, que é depois o programa estratégico de desenvolvimento, que não tinha nada de estratégico, o plano nacional de desenvolvimento, o primeiro plano nacional de desenvolvimento, o segundo plano nacional de desenvolvimento em 79, e o plano de metas e bases para a ação do governo, né. Então, tirando o plano SALT, esses planos todos que virão depois são todos planos tradicionais. O plano SALT, ele tinha uma coisa de estratégica, porque ele priorizou setores e buscou ser financiado pela iniciativa privada, né? E um plano que focou na ideia de criar infraestrutura para apoiar a iniciativa privada do país. Pode passar, você. Então, vocês estão vendo aí o plano SALT, né, no governo do Eurico Gaspar Dutra. Eu tinha falado do Café Filho, o Café Filho é depois dele, né, Eurico Gaspar Dutra, né, e, aliás, o Café Filho é depois do Vargas, né, porque o Vargas vem depois do Dutra, e o Vargas fica pouco tempo, se suicida e assume o Café Filho. Então, o plano SALT era saúde, alimentação, transporte e energia, né, esse é o foco do tá? Próximo. Aí, porque o plano SALT fracassou, né, em parte porque os recursos para o plano proviriam em parte das receitas orçamentárias, né, e em parte de empréstimos. Porém, como o governo não conseguiu garantir essas fontes de financiamento, em menos de um ano, o plano foi interrompido, né. A parte de viabilidade financeira do plano não deu certo, né, e o plano foi interrompido, mas até onde ele foi realizado, ele apresentou bons resultados. Pode passar, Luciano. Bom, depois tem o plano de metas, né, já na fase do Juscelino, é considerado como o primeiro plano no país a elaborar metas para o setor privado e a motivar os estudos agregativos da economia brasileira. Metas para o setor privado, né, oriundas do Estado.
né, que não é uma coisa muito boa, mas, de qualquer forma, né, foi um plano que teve algumas contribuições importantes, né, como, por exemplo, conseguir mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né, e realizou muitas obras públicas importantes, né, o chamado Brasil 50 anos em 5, né, que o Juscelino deu uma acelerada boa, né, com o plano de metas. Pode passar. Resultado do plano de metas: aumento da potência elétrica, crescimento significativo dos setores de alimentação e indústria de base, implantação e aumento da produção de indústria automobilística, ampliação dos serviços de infraestrutura e avanço no processo de substituição de importações. Tem a tentativa de promover a industrialização, né? Os outros itens são importantes: aumento do potencial elétrico, crescimento dos setores de alimentação e indústria de base. Agora, por trás disso tudo, né, desses planos, existe uma ideia de abandono da agricultura, né, não há como foco incentivo à agricultura. A agricultura brasileira ficou praticamente abandonada. Próximo. Aí vocês têm algumas das metas atingidas, né, do plano de metas, a previsão e o que era realizado, por exemplo, a energia elétrica, produção de 1.000 quilowatts, né, havia uma previsão de produção de 2.000 quilowatts, né, é apenas medida, né, 1.000 quilowatts, havia a ideia de produção de 2.000 quilowatts e se realizou 1.150, 82%. Então, se vocês observarem aí, né, o percentual do que foi previsto, que foi realizado, fica entre 82, 23, 76, né, depende também do item, né. Então, eles conseguem realizar algumas coisas, mas eles não conseguem realizar tudo, né, fica sempre, e a meta nem era tão grande, né. Agora, vocês imaginem, né, se fizesse um tipo de planejamento em que se jogasse essa tarefa para a iniciativa privada, né, empresta dinheiro para a iniciativa privada, cobra o juro, né, e incentiva a iniciativa privada a fazer a planta, contratar mão de obra, deixa tudo a cargo dela. Se tivesse ficado a cargo da iniciativa privada, os resultados seriam bem mais interessantes, né. A questão do petróleo foi discutida amplamente, de maneira muito ferrenha, né, entre a gestão Vargas, né, e o Carlos Lacerda, que era um deputado opositor, né, um liberal opositor. Então, inclusive, deu até um dos motivos do suicídio do Vargas, né, foi porque ele foi acusado de tentar assassinar o Carlos Lacerda e terminou que um agente da segurança do Vargas, na tentativa de matar o Carlos Lacerda, atirou num oficial da aeronáutica que fazia a segurança do Lacerda. Então, segundo os historiadores, né, esse foi um dos principais motivos para o suicídio do Getúlio Vargas. Enfim, era o nacional desenvolvimentista, né? E é isso. Então, isso gerou, pode passar, assim, isso gerou muito conflito, né? A história é cheia de conflitos. Depois que a gente passa e olha, parece que é tudo sossegado, mas na época mesmo que se vivenciou, não era. Depois veio o plano trienal, né? Celso Furtado, famoso Celso Furtado, que eu estudei meu doutorado, né? Como ministro extraordinário para o planejamento trienal, o João Goulart, né? Que era um presidente de esquerda, comunista, né? Que estava na China, visitando a China, né, para ver como fazer para implantar o comunismo do Mao Tse-tung no Brasil. Vejam só como é que o João Goulart entrou para a presidência, né? O João Goulart era vice do Jânio Quadros, o Jânio Quadros começaram a aborrecer muito ele, aí ele, para se livrar dos seus aborrecedores, né, disse que ia abdicar
para ver se o pessoal parava de interferir no governo dele, né? Havia muita interferência dos industriais, dos militares, não sei o quê. Então, ele, para evitar interferência, assim, ó, vocês não sossegarem, eu vou abdicar e quem vai assumir é o João Goulart, viu? O João Goulart está lá na China, lá comunista. E aí, ele abdicou, o Congresso rapidamente validou a abdicação dele, quando ele se arrependeu já era tarde, o João Goulart já estava empossado. Aí, quando o João Goulart começou a flertar com os comunistas, os militares vieram e deram um golpe e tomaram o poder. Então, basicamente, foi daí o João Goulart foi ministro do João Goulart, né, e também ficou pela metade do ministério dele, acabou não conseguindo terminar a gestão dele. Vou passar a Lucina. O plano trienal do Celso Furtado era mais um plano de natureza nacional desenvolvimentista, com a tentativa de promover a industrialização no Brasil, só que o interessante é que o Celso Furtado ele não era muito favorável a pegar empréstimos internacionais, ele era um cara que achava que dava para negociar dívida, né, e até mesmo decretar moratória, né. Vocês sabem o que é moratória, né? Quando você tem uma dívida e você dá calote, né? Então, o seu Estado defendia decretar moratória, né, o que era uma loucura, ainda hoje é uma loucura decretar moratória, porque você perde as correntes de financiamento, né, e a sua economia fica bem complicada, né? É como se a pessoa que administra as contas da casa com cartão de crédito, decide não mais pagar o cartão de crédito, e aí tem que viver só com a conta corrente. É uma opção, né? Depende da gestão que se faz. Eu escuto muita gente dizer assim, depois que a Argentina decretou moratória, melhorou nada, a Argentina estava colapsada. A Argentina decretou moratória, acho que nos anos 90, né? Estava quebrada a Argentina, que estava sendo sustentada pelo Hugo Chávez, né? Naquela época do petróleo. O Hugo Chávez é que sustentava a Argentina. Quando o Hugo Chávez caiu, a Argentina rapidamente tratou de negociar sua dívida para voltar a ter crédito de novo. Então, é simples assim. Bom, vamos lá para o próximo. O Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, né, teve uma implantação a partir da instauração do regime militar em 64. O plano procurava dar consistência às estratégias e reformas econômicas do primeiro governo militar, o governo do general Castelo Branco. Olha só, vocês sabem, né, que durante o governo militar se chegou ao chamado milagre econômico, né, em que o Brasil cresceu a uma média de 10%, o PIB brasileiro cresceu a média de 10%, gerou emprego, gerou renda, as empresas caçavam trabalhadores, né, porque sobrava vaga e faltava trabalhador. Mas o milagre econômico não se deveu, ao meu ver, né, pelas minhas leituras, não se deveu a exatamente uma boa gestão do governo militar, não foi exatamente por isso, e não foi exatamente mérito exclusivo do governo militar, né. O milagre econômico foi um ciclo. As economias, a economia não pode ser entendida só como de maneira compartimentada, como o Brasil, como a Argentina, não. As economias, a economia é coisa integrada. Então, você tem que olhar o cenário internacional. No regime militar, e as economias elas são formadas por ondas de crescimento e de estagnação, né, e de retração, né. Ela estagna e às vezes ela cresce, estagna e retrai. Então, na época do governo militar, o mundo todo está vivendo um processo de crescimento econômico geral. Então, o Brasil, os militares souberam tirar proveito disso, né, e o Brasil, então, viveu um ótimo cenário. Depois voltou para uma fase de estagnação de novo, né, e na gestão do presidente Lula viveu mais um ciclo, a economia internacional passou por mais um ciclo de crescimento. Também eu digo para muita gente que os bons resultados do governo Lula não se deveram exatamente ao governo, mas a uma situação econômica favorável, né. Tanto assim que a presidente Dilma, já quando pegou o governo, já após a crise de 2008, não conseguiu fazer praticamente nada.
as pessoas não entendem, elas acham que tem a ver com a capacidade do governo ser mais capaz do que o outro, e não é necessariamente isso. Bom, o governo tem sua importância também em aproveitar a onda, né? O governo Lula aproveitou mal a onda de crescimento, os militares aproveitaram melhor até, porque investiram muito em infraestrutura. Bom, e a presidente Dilma não pode ser culpada de ter feito um mau governo, porque ela já pegou a coisa degringolando. Bom, pode passar para esse slide aí que eu já falei do PAEG, pode passar. É só um complemento. Alguns resultados macroeconômicos durante o período de vigência do PAEG, né, quando a gente fala em resultado macroeconômico, é PIB, taxa de investimento, inflação e déficit público. São esses os agregados macroeconômicos: PIB, taxa de investimento, inflação e déficit público, né? Então, considerando esses agregados macroeconômicos, os resultados foram muito bons, né? Foram muito bons realmente. Pode passar, Luciana. Plano decenal, dita a necessidade de planejamento de longo prazo, foi elaborado o plano decenal. Um equívoco total esse negócio de planejamento de longo prazo. A gente viu lá no planejamento estratégico o seguinte, que existe uma área de governabilidade. Você não pode planejar fora da sua área de governabilidade. Então, se você faz um plano, quando pensando para 10 anos e seu governo é de 5, você está planejando errado, entendeu? Porque nenhum governo seguinte tem a obrigação de continuar o que o outro começou. Porque, inclusive, é um novo governo, novas ideias, perspectiva diferente, não é obrigado a continuar o que o outro começou. Às vezes acontece de continuar algumas coisas que são positivas, por exemplo, o governo Fernando Henrique criou no Ministério da Economia um negócio chamado Inflation Target, né, que é taxa de inflação, que é taxa de inflação, né, que é estabelecer uma taxa de inflação para a economia. A inflação não pode passar de um dígito, não pode passar de 2 dígitos. Passou de 2 dígitos, você aumenta a taxa de juros para conter a inflação. É o que eles fazem. Então, quando o governo do Lula assumiu, ele continuou. Né, ele continuou com essa política do Fernando Henrique Cardoso. Mas outras coisas não precisam continuar se o governo novo achar que não deve. Bom, o primeiro orçamento plurianual de investimentos, né, que é o OPI, ele é de 68, e o OPI de 68, ele é a base do Sistema Integrado Orçamentário, né, que vai estar presente na Constituição de 88, que é formado por as 4 leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA e PTA, né, que é a base de você, a ideia de você criar um sistema integrado de planejamento e orçamento. Tá? Começa em 68 com o OPI e vai ser colocado na Constituição de 88. Pode continuar. Constituição de 88, isso. Programas Estratégicos de Desenvolvimento, PED, né, foi elaborado durante o governo do presidente Costa e Silva, sob a gestão de Hélio Beltrão, no Ministério do Planejamento, né, o PED. Tinha como principais objetivos a aceleração do desenvolvimento econômico, contenção da inflação, desenvolvimento social e expansão das oportunidades de emprego. Vocês sabem, né, que um problema histórico do Brasil, desde que o Brasil tentou começar a se industrializar, né, nos anos 40, foi um aumento crescente da taxa de inflação, justamente porque o Brasil tenta se industrializar com o Estado sendo protagonista, né, o Estado vai só criando empresas. Energia, Estado. Telefonia, Estado criou empresa. Petróleo, empresa estatal, né? Então, o custo do Brasil, ele só aumenta por conta do excessivo protagonismo do Estado. Aí você vai para transportar carrada de arroz, você transporta com petróleo, né, precisa de diesel. O diesel que fornece a Petrobras fornece caro, porque ela não é competitiva e é um grande cabide de emprego. Logo, a carrada de arroz para ser transportada vai agregar o custo do petróleo. Né? Quem vai pagar a conta? O cara que vai comer arroz, né? Porque vai comprar o quilo do arroz mais caro do que deveria comprar. Uma carrada de produto de limpeza, mesma coisa, vai incorporar o preço do petróleo que é estatal, certo?
conta de telefone, de luz, de água, tudo isso, né, vai estar incorporado nos gastos da empresa. Né? Telefonia, por exemplo, né, o gasto com telefonia na empresa era muito alto, por quê? Porque era estatal. Né? Então, para quem vai a conta, quem vai pagar é o consumidor final. Quando se quebrou o monopólio do setor de telefonia, tudo ficou mais barato, inclusive os gastos com as empresas, né, os gastos da empresa com telefonia, e aí foi possível aos poucos, né, quando o Fernando Henrique fez o plano real, ele conseguiu finalmente estabilizar a taxa de inflação. Mas vamos aí os resultados do milagre econômico, né, que, repito novamente, não se deve atribuir os resultados do milagre econômico ao fato de que os militares fizeram um bom governo. Não, eles fizeram um bom governo realmente, né? Corrupção, taxa de corrupção pequena ou quase inexistente, né? Que a gente conhece, mas não se deveu a uma maior capacidade deles, né? Eles, de fato, eles costumam ser bem capazes. O milagre econômico se deveu basicamente ao cenário econômico favorável. Pode passar, Lucina. Inclusive, uma grande contribuição que os militares deram, né, apesar de ter criado uma empresa pública, foi a Embrapa. Né? A Embrapa, ela, que é dos anos 70, né, a Embrapa deu uma ajuda enorme à agricultura. Hoje nós só temos esse PIB sustentando a economia por causa da Embrapa, se não fosse a Embrapa. Né? Inclusive, uma vez eu escutei o presidente Lula dar uma entrevista, né, sobre o governo militar, e ele fez vários elogios, né, à época dos militares. Uma das coisas que ele elogiou foi a criação da Embrapa, que de fato é uma realidade, né? A Embrapa, eu não sou a favor de ficar criando empresa estatal, mas a Embrapa realmente é uma empresa estatal que valeu a pena ter sido criada. O plano de metas e bases para a ação do governo, MIPAG, né, adotado pelo governo federal durante o governo Médici, divulgado em 1970, MIPAG. Esses militares também, isso é coisa para vocês. O nacional desenvolvimentismo, ele é a coisa que ele é compartilhado tanto pelos governos de centro-esquerda, né, como pelos governos de direita militares. Né. Os militares também adoram o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, porque os militares, em geral, são nacional desenvolvimentistas, né? Só que eles são de direita, né? E o Celso Furtado era o nacional desenvolvimentista, só que de esquerda, né? Existe um nacional-desenvolvimentismo de esquerda e um nacional-desenvolvimentismo de direita, né? É possível as duas coisas. Próximo. Aí o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o PND1, né, em 71, foi Congresso, né, juntamente com o segundo Orçamento Plurianual de Investimentos, que é basicamente a ideia de fazer um plano, encaminhar para o Congresso e dizer, olha, o gasto público do Estado vai ser focado no processo de industrialização, né, o PND1 concedeu maior ênfase às indústrias de bens de consumo duráveis, liderada pela indústria automobilística, mas apesar de haver um intenso crescimento nesse período, o plano acabou intensificando as distorções distributivas do país. Diante da condição externa desfavorável e da diminuição da capacidade de financiamento do setor público, o modelo de crescimento do milagre econômico se esgotou. Pois é o que eu disse no começo, né, que diante da condição externa desfavorável, Patrícia Matos observa, né, que o milagre econômico foi consequência do setor externo, não foi obra dos militares, que eram gênios maravilhosos, não foi o setor externo. O grande problema que eu vejo é quando o governo não sabe tirar proveito
das ondas de crescimento da economia internacional, sabe? Dos chamados ciclos de Kondratiev. A economia internacional, ela é dividida em ciclos. E um cara chamado Kondratiev, ele percebeu isso, né? E ele analisou muito bem, mostra como é que esses ciclos ocorrem. São chamados ciclos de Kondratiev, ou ciclos de crescimento da economia internacional. É como uma onda no mar, né? O surfista, ele fica observando a onda para surfar ela, né? E surfar bem. Então, essas ondas de crescimento, elas são mal surfadas pelos economistas brasileiros, né? Os governos brasileiros e latino-americanos, né? Que não sabem tirar proveito. Próximo. No meu ponto de vista, a melhor forma de tirar proveito é criando uma gigantesca infraestrutura. Se você investe em infraestrutura, você facilita o escoamento, você facilita o comércio, facilita o desenvolvimento de indústrias, de fábricas, de agricultura, você facilita tudo, né? Mas acontece que eles acabam não fazendo isso e ficam optando em gastar o dinheiro abrindo empresa estatal. O segundo PND foi elaborado durante o governo Geisel, pelo ministro do Planejamento Reis Veloso, permanecendo em vigor até o primeiro ano do governo Figueiredo. Esse Reis Veloso, que é o João Paulo Reis Veloso, né? Esse cara era um liberal, sabe? Mas acontece que na época, né, essa coisa do planejamento na América Latina era muito forte, mesmo os caras sendo liberais, eles não conseguiam fugir muito. João Paulo Reis Veloso era um liberal. O problema era que, por exemplo, eles propuseram para o Nordeste, o Polo Nordeste, que foi um modelo de planejamento dos mais interessantes, né? O Polo Nordeste aqui para o Nordeste, ele foi super interessante. Desenvolveu muito o Vale do Cariri, né, onde ele foi implementado, né, era um plano estratégico situacional, não totalmente fechado, né, mas era bem próximo. E eles fizeram esse segundo PND aí, porque também aqui na América Latina se criou essa cultura do planejamento. Mas o João Paulo dos Reis Veloso, ele era um cara que tentou fazer coisas bem interessantes, uma delas foi o Polo Nordeste, né, na gestão dele. Mas, como eu disse, aqui na América Latina havia uma influência muito forte da CEPAL, né, que era a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Então, esses caras, eles ditavam o modelo de planejamento e o João Paulo Reis Veloso, ele não teve muita opção. Né? Mas esse cara era bom. Eu estudei o Polo Nordeste aqui, estou até escrevendo sobre isso, né? E é bem interessante. Mas durou pouco tempo o Polo Nordeste, depois ele foi substituído por um plano de matriz tradicional. Pode passar, Lucina. Pode passar, pronto, pode passar isso. Pode passar mais, passa mais isso. Tabela 4, pode deixar na tabela 4. Não, pode deixar aí mesmo aí. Plano, características e vantagens. Bom, essa tabela aí, né, fala de todos os planos, o salto de metas, o PAEG, o decenal, as características de cada plano e as vantagens, né, que cada um trouxe. Porque, como eu disse para vocês, né, não dá para a gente dizer assim, os planos nacionais de desenvolvimento, eles foram inócuos, não serviram para nada, né? Não, eles gastou-se um montante de uma carrada de dinheiro público, então, obviamente, que eles deram algum resultado. O que a gente diz é assim, que se ao invés do Estado, estou excluindo o plano SALT, né, que ao invés do resultado do Estado ter gasto um monte de dinheiro sendo agente, ele poderia apenas ter induzido, né, que a iniciativa privada fizesse as obras, o Estado gastaria menos, né, poderia usar esses recursos para aquilo que o Estado é mais eficiente, né, e deixaria a parte empresarial, de comércio, né, por conta da iniciativa privada, ao invés dela fazer, né, o Estado focava nas suas atribuições que são principais, né. Por exemplo, a missão do Estado é defesa e segurança, e é a parte mais frágil hoje, né, da nossa sociedade, é a parte de defesa, aliás, sobretudo a parte de segurança pública, né, que é muito ruim. Bom,
Próximo. Plano, características e vantagens, né? Está aí novamente o OPI, né? Que vai ser a base do planejamento integrado, né? Que vai estar na Constituição de 88. Sim, aí são os outros planos, né? Que vocês podem ler as características e vantagens desses outros planos. Lucinda, coloca aí de novo aí, eu acho que terminou, foi? É porque eu apertei o negócio aqui, acho que tirou o áudio. Muito bem, esse é o último, é, Lucinda? Não estou conseguindo ver aqui. Sim, tá certo. A Lucinda está sem áudio. Bom, deixa nessa última tela aí, Lucinda, por favor. Pode deixar nessa última aí, só para eu finalizar aqui. Então, gente, olha, basicamente assim, né? Todos esses planos nacionais de desenvolvimento que foram construídos, o que eu acho muito interessante é que sempre vai haver uma oposição liberal, né, a esses planos nacionais. O problema é que a perspectiva liberal de planejamento, ela nunca saiu, ela sempre saiu perdedora, né? Sempre saiu perdedora. Nós tivemos o interregno liberal, né, que são os governos do Dutra e do Café Filho, né? O governo do Dutra foi curto, o do Café Filho menos ainda, né, durou pouco tempo. Então, tivemos aí esses interregnos liberais. O restante do período, né, inclusive, por exemplo, durante o governo do Café Filho, foi aprovado ou foi do Dutra, agora não me recordo, né, mas foi do Café Filho, foi aprovada uma portaria, que é a portaria da SUMOV, né, que permitiu a entrada de capital estrangeiro para financiar a industrialização. Então, a industrialização brasileira, no governo do Café Filho, teve um grande avanço por conta da abertura de investimentos estrangeiros aqui, né? E não só investimentos estrangeiros, mas a vinda de empresas estrangeiras, muitas empresas estrangeiras entraram e se instalaram no Brasil, gerando emprego e renda, né? Isso por conta de uma ação do Eugênio Goudin, quando era ministro do Planejamento, que foi uma portaria, como eu disse, que permitiu a entrada de empresas estrangeiras. O grande problema da economia brasileira, né, ainda hoje, são os monopólios, né? Os monopólios, na medida em que eles só trazem benefícios para a economia. É preciso quebrar os monopólios, extinguir os monopólios, né, que o Estado, né, tem sobre certos setores. Então, com isso, você abre. Outra coisa, né, com relação ao planejamento, a técnica, né, é que é bom sempre vocês observarem assim, o que diz o Itiro Lida, né, e o Carlos Matos sobre planejamento e o que é praticado na prática, né, historicamente falando. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso quando a gente for discutir a aula sobre o PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, a gente vai ver isso mais claramente. Então, façam sempre essa comparação entre o modelo de planejamento estratégico e o modelo de planejamento tradicional como é executado na prática. Tá certo? Eu vou pedir para a Lucina passar para vocês um documentário que eu acho muito interessante, sobre a guerra, o documentário chama Guerra das Malvinas. Eu vou passar para vocês assistam e depois a gente conversa sobre ele. Ok? Forte abraço, gente, e até a próxima.